Graças a paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica do Sul, este que é o nosso encontro semanal. Lembrando a todos vocês que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, você tem um encontro marcado aqui com a gente. Nós estamos juntos nesta jornada pela lição bíblica do quarto trimestre, agora outubro, novembro e dezembro, deste ano de 2025, lição bíblica que tem como tema Teologia da Família, ensinos bíblicos para famílias fortes em um mundo instável. Por gentileza, meus irmãos e irmãs, compartilhe o link da Escola Bíblica do Sul desta semana. Não se esqueça de deixar o seu joinha, curta o nosso programa, vai abençoando a TV Promessa RS, vai potencializando o nosso canal. Se inscreva no canal TV Promessa RS e depois ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Muitíssimo obrigado por ter você aqui com a gente. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem como tema Igreja e Família. Qual a relação? É essa lição, né, pastor Rogério? Muito boa essa lição, por sinal, Olha né? aí. Uma lição ótima e um excelente professor hoje. Verdade, verdade. E com a gente, mais uma vez, nos dando a honra de estar com a gente, o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo, que é da Promessa em Santo Ângelo, noroeste aqui do estado do Rio Grande do Sul. A esposa é a Tânia, a filha é a Mariana, e eu sempre gosto de frisar quando os nossos professores são líderes de células. Amém. Né? É bênção. É bênção, né? Com Tá lá certeza. firme. São 3 células atuantes lá em Santo Ângelo. E o pastor Rodrigo é líder da célula Metanoia. Pastor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Bom tê-lo aqui com a gente. Amém, pastor. É um prazer também poder participar de mais um estudo, né, da escola bíblica, um preparo, né, para a nossa escola bíblica de sábado. E tenho certeza que será mais um estudo bastante aprofundado e agora falando, né, sobre igreja e família e qual a relação, né, que tem tudo isso. Então vai ser maravilhoso o estudo e cada irmão possa, né, participar aí juntamente conosco e possa adquirir aí um conhecimento, alguma coisa, para que possa estar respondendo também na sua escola bíblica, né, do sábado agora. Então, se prepare, né, para você dar lá a sua contribuição, ajudar os professores da escola bíblica, né, porque às vezes a gente, como professor, a gente sabe a importância de quando tem pessoas, né, nos ajudando, ali do banco mesmo, nos ajudando a desenvolver o assunto, né, se tornando assim mais dinâmico durante a escola bíblica. Isso é maravilhoso quando os irmãos eles têm o que contribuir, né, suas opiniões, biblicamente falando, isso é maravilhoso demais. Então, tenho certeza que a lição hoje vai ser mais uma daquelas. Verdade. Importante, né? E o pastor Rogério, que é o diretor da TV Promessa RS, né, pastor? Sempre aqui também, né? Amém. Estamos juntos aí, Estamos né? juntos. Vamos seguir mais uma lição, né? Uma lição importantíssima, Verdade. né? Como todas que já se passaram, hoje nós vamos ver aí essa relação, então, de família e igreja, né? Verdade. E, pastor Rogério, já estamos indo para a lição de número 8, né? Praticamente aí já... Passa muito rápido, né, pastor? É mesmo, Começamos esses dias a série e já estamos Isso. quase no final. Já estamos quase no Caminhando. final. Pastor Rodrigo, então, meu amado, seja muito bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Igreja e família, qual a relação? Eu vou pedir aí para que você fique à vontade para falar um pouquinho sobre esse tema, né? O texto básico, o objetivo, aquela introdução inicial, para que a gente possa caminhar aqui no estudo da lição desta semana. Por gentileza, fique à vontade. Amém. A escola bíblica de hoje, né, o estudo de hoje, ele vai falar exatamente sobre isso, a relação entre família e igreja, né? A gente vai ver que através desse estudo que igreja, na verdade, como nos estudos anteriores a gente pode ver, a igreja é composta de várias famílias. Então, assim, mas assim, famílias, ela pode estar separada da igreja? Qual a relação de família e igreja? Será que a igreja começa e termina dentro do templo?
né? Tudo isso a gente vai poder refletir um pouquinho, né? E vamos ver através de exemplos bíblicos, né? Nós temos aí o nosso texto base, né? Que fala sobre um, um, um homem, né? Um líder, né? De uma família chamado Estéfanas, né? Que o apóstolo Paulo chega a elogiá-lo, né? Eles haviam sido fruto, né, do trabalho pastoral, do trabalho, né, evangelístico, né, do apóstolo Paulo, né, em Acaia, e logo após eles se converterem, eles já começam a atuar na igreja como, né, como junto com a liderança, né, ministrando perante os santos, né. Então a gente vê que exemplos como esse, nós vimos que a pessoa, a família se converte no meio cristão e ela já participa, né, basicamente do corpo de Cristo, né, já dando a sua contribuição. E o que é interessante que a gente vai ver também nessa lição, nesse estudo maravilhoso de hoje, nós sabemos que famílias, o termo famílias é comum, né, num termo geral, né, tanto famílias cristãs como quem não é cristãs, eles vivem basicamente de uma forma, né? Na família a gente aprende, a gente é ensinado sobre o respeito, né? A gente é ensinado, né, sobre as nossas responsabilidades e vários outros aspectos nós somos ensinados. Na família cristã também não é diferente, mas nesse aspecto. Mas a gente vai ver também no decorrer desse estudo que, dependendo do aspecto, a família cristã é totalmente diferente da família que não tem um compromisso com Deus. Porque, quando se refere à igreja, a gente vai perceber que a família, na verdade, ela, ela é uma célula da igreja, independentemente se tem outras famílias reunidas, não. Individualmente, cada família é uma partezinha da igreja. E sendo isso, a gente vai poder perceber também que a igreja não termina quando começa e acaba o culto aqui no templo, mas sim ela continua no nosso dia a dia, dentro do nosso convívio familiar, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, a relação. Ou seja, nós precisamos ser dentro do nosso lar o que nós somos na igreja, né? Na verdade, a igreja é um reflexo daquilo que a gente vive dentro da nossa família. Então, tenho certeza que o estudo de hoje vai ser mais um daqueles maravilhosos estudos para nosso elevo espiritual, para abrir as nossas mentes e os nossos corações. É isso mesmo, pastor, tem tudo a ver, né? Amém. Com certeza. Essa relação aí, o que o pastor Rodrigo colocou, é exatamente essa, né? Nós somos ali um pedacinho da igreja onde nós estivermos, né? No nosso lar, na escola, no trabalho, aonde nós estivermos ali, com certeza nós seremos ali um pedacinho da igreja, né? Verdade. Benção, né? Pastor Rodrigo, nessa primeira parte aqui, refletindo sobre a família, nós temos o primeiro tópico fala sobre família na vida da igreja, o segundo fala sobre família na missão de Cristo. E aí depois nós temos as 4 perguntas que remetem a esses 2 comentários. Então a gente caminha aqui para as perguntas, né, por uma questão do nosso tempo, e aí a gente vai pedindo a tua ajuda para que possa criar aí esse link entre as perguntas e os comentários, tá bom? A primeira pergunta diz assim, ó, leia 1 Coríntios 16:15 e os primeiros parágrafos do item 1 e responda. À luz do exemplo da casa de Estéfanas, como nossas famílias podem se envolver com a vida da igreja? Como? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15, a palavra do nosso Deus diz assim: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram os primeiros frutos de Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Então aqui a gente vê que essa família se converte, né, através do movimento evangelístico da igreja primitiva ali, né, o apóstolo Paulo evangelizando, e ao mesmo tempo que eles são evangelizados, né, eles entram dentro desse corpo, né, chamado igreja, e já começam a dar a sua contribuição, começam a aprender, né, não ficam ali como muitas vezes a gente talvez possa perceber em algumas pessoas que se acomodam, né? Algumas pessoas imaginam que apenas o estar ali na igreja, estar no culto ali regularmente, é tudo que elas têm para contribuir. E a gente vê biblicamente falando que, na verdade, a igreja, na verdade, é uma escola.
E sendo uma escola, na verdade, tem os graus para a gente subir, né? Até a gente se formar, né? É como se fosse uma faculdade. A gente precisa sair daqui formado e quando a gente estiver formado, a gente precisa dar nossa contribuição agora, né? Com a nossa vida, vendo eles sendo exemplo de tudo isso. Que a gente vê nessa família de Stefanos que ocorre exatamente isso. Ao contrário de muitos pensamentos errôneos, eles realmente, quando eles se convertem ao Evangelho, eles já começam a dar sua contribuição, eles já começam a contribuir e agir na igreja de uma forma ativa. E isso é maravilhoso, né? Essa família, ela estava enganjada, né? Começou a se enganjar, então, com a obra do ministério, dos santos, né? E isso é louvável, né? Quando a gente vê famílias que realmente começam, entram, né, no Evangelho, né? Quando eles têm esse encontro com Cristo, eles aceitam o Evangelho, eles são convencidos, e eles já começam realmente a ter o seu crescimento, né? Eles não se contentam a ser apenas meninos sentados nos bancos, apenas recebendo, mas eles trabalham no sentido de que eles precisam crescer na fé ao ponto de contribuírem também para entregarem algo também da parte de Deus para outras pessoas. Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, assim também o Espírito Santo de Deus, ele repartiu entre o corpo de Cristo os dons espirituais, para que cada um dê a sua contribuição e todos contribuindo possam viver em unidade, né? Então, aqui é muito claro para nós. A família de Stefanas, como a gente pôde ver, no texto está descrito que ela foi a família a aceitar o evangelho naquela região de Acaia. E, pelo que consta nessa carta, eles ainda permaneciam servindo, a tal ponto que Paulo usou como referência essa família, né? Como exemplo de devoção ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo se sentia motivado pela vida deles, e famílias assim, elas promovem o crescimento da igreja e glorificam a Deus. Na família, na verdade, o ambiente familiar deve ser um ambiente, né? Como a gente pode ver, um ambiente que venha glorificar o nome do Senhor. De que forma? A gente vivendo conforme a palavra. Dentro do lar, nós devemos dar testemunhos de como servimos a Deus, para que todos os que convivem conosco, eles possam ver Cristo em nós. Imagina um pai de família sendo exemplo dos filhos, né? Não apenas, talvez, ensinando os filhos o que eles devem fazer, mas ensinando na prática, né? Na convivência, na vida, porque o evangelho, na verdade, é uma roupa que a gente veste e não tira mais, né? Não tem momento para tirar essa camisa. A gente veste de verdade. A gente veste dentro da igreja, a gente veste dentro do nosso lar, a gente veste no convívio com os vizinhos, no trabalho. Essa camiseta chamada evangelho, ela não pode sair do nosso corpo jamais. Senão isso se torna hipocrisia e falsidade. Então o assunto de hoje é família, né? Então a família vive dentro do lar de forma que glorifique, que exalte e enaltece o nome do Senhor, né? Nossa família precisa se envolver também, como a gente pode ver, com a vida da igreja. E fazendo assim, né, nós estaremos nos enganjando intencionalmente e também glorificando o nome do Senhor. Então, famílias vivem intencionalmente de forma enganjada para ser uma partezinha da igreja dentro do seu lar, porque o nosso lar, existe muitos vizinhos, nós estamos, né, como diz a palavra de Deus, numa grande nuvem de testemunhas. Queira a gente ou não, a gente está pregando para alguém. Ou a gente está pregando certo ou está pregando errado. Com a nossa vida, com as nossas atitudes. Com a forma como a gente age, dependendo das situações, com os problemas, ou coisas que ocorrem, a gente, na verdade, ou está honrando a Deus ou está desonrando. Mas, assim, eu acho que o melhor lugar para a gente ganhar pessoas para Cristo é no nosso bairro, é na nossa casa, é a nossa família, aos pés do Senhor Jesus. Família no altar é exemplo para ganhar muita alma. Então, se a gente entender isso, a gente vai começar a ganhar muitas almas para Cristo. Por quê? Porque dentro do templo é o templo fechado muitas vezes. Vem pessoas que a gente convidou. Geralmente, muito dificilmente, chegam pessoas sem ser convidadas. Mas dentro do nosso lar, a gente convive com pessoas muito mais distantes de Cristo do que dentro da igreja, né? Então, essa é a importância de a gente ter a família no altar.
família na presença do Senhor e estar enganjada, sabe? Com a mente evangelística, como eu costumo dizer. Todo o tempo aproveitando as oportunidades, porque às vezes aparecem poucas oportunidades, mas as poucas que aparecem a gente tem que aproveitar para falar de Cristo, para pregar o evangelho, para fazer o convite, para convidar para vir na igreja, com uma célula, com um PG, seja para o que for, para ganhar essas pessoas a Cristo, a gente tem que aproveitar todos os momentos e todas as oportunidades. Engajamento, né? Palavra de ordem para a família, famílias engajadas. E nada mais é do que a igreja vem fazendo com as células, né? A célula é exatamente isso. Então ali você disponibiliza o seu lar, né, para que a palavra, o evangelho chegue em outras pessoas. Às vezes uma família disponibiliza o lar, a outra família vai participar, vai se engajar, vai participar, ajudar nas respostas, nas perguntas, buscar pessoas, né? Dentro da igreja a mesma coisa, né? Às vezes tem os ministérios ali, as pessoas se disponibilizam, tem os eventos que a igreja vai organizar para um projeto evangelístico, enfim. As pessoas têm que se engajar, né? A família inteira, o pai, a mãe, os filhos, né? E os filhos vão seguir exemplo dos pais. Se os pais se engajam, os filhos também vão se engajar nessa obra, né? Verdade. E, obviamente, o exemplo que foi o que o pastor colocou, o exemplo que vivia aqui era um exemplo público, né? Não é uma coisa que é só dentro de casa ou só dentro da igreja, não. Fora e dentro da igreja, o exemplo, como o pastor colocou, muito bem colocado, né? É tudo que a pessoa faz, as suas atitudes tomadas lá fora, no seu trabalho. De repente você está no trabalho, uma situação ali adversa acontece, a sua reação vai ser um testemunho de vida realmente para aquelas pessoas ali, né? Então nós temos, né, que nos policiar com relação às nossas atitudes, porque nós realmente seremos exemplos, né? Não porque nós somos melhores que ninguém, porque nós seguimos a um Deus Todo-Poderoso e foi assim que Ele fez e assim que nós temos que seguir, né? Verdade. Amém. Muito bem. Caminhamos então para a segunda pergunta? Caminhamos então. Pastor, obrigado aí pela primeira, né, a resposta da primeira. Nós vamos aqui então para a segunda pergunta, que nos diz assim, ó: com base nos últimos parágrafos do item 1 e em Hebreus 10, 25, responda: o que o autor de Hebreus está tentando combater? O que isso tem a ver com as famílias? Então, pastor Rodrigo, são duas perguntas em uma aí, nos auxilia, por favor, com essas respostas. Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 25, a palavra do Senhor diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. A gente vê que, desde aquele tempo lá, tempos passados, né, já tinha esse mau costume, né, de pessoas que deixavam de se reunir como igreja, né? Talvez ficavam muito tempo sem ir à igreja, achavam que indo de vez em quando, talvez seria a funcionalidade da igreja normal, mas a gente vê, dentro de tudo isso, que, na verdade, quando a gente se reúne como igreja, a gente entra num processo de comunhão, tanto com os irmãos quanto com Deus. Afinal de contas, a igreja, na verdade, como eu bem falei há pouco, a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros uns dos outros. Esse corpo de Cristo precisa estar com os membros completos para que possa bem se relacionar com o nosso Senhor, né? Então, desde aquele tempo já existia pessoas já, né, se desfazendo desse vínculo, né? Talvez um pensamento errado, errôneo, né, com relação ao que realmente Jesus Cristo ele havia planejado para a igreja. Por quê? Igreja, no fundo real da palavra, na verdade, é o povo que se reúne em torno de Cristo. Então, assim também acontecia, né? Jesus se reunia, as multidões se reuniam à volta dele, os discípulos se reuniam, e ali ele pregava a palavra de Deus, pregava o reino de Deus, a salvação, pregava arrependimento, pregava conversão, e isso, na verdade, que começa mesmo sendo igreja. Depois, a igreja primitiva, ela vai desenvolver isso sobre a gerência do Espírito Santo, mas ela não vai sair dessa base já preparada por Cristo. E então veja como é importante a gente entender como é imprescindível a gente não deixar, né, de frequentar a igreja, não deixar de nos reunir como igreja, como irmãos, né? É muito importante. Então, assim, e o texto ele chega a afirmar, né, que com a proximidade da volta de Cristo, então nós precisamos ainda mais dessa comunhão,
pois ela vai fortalecer a nossa fé. Quando nós nos reunimos como igreja, quando tem um irmão tem um dom, outro irmão tem outro, um prega, né, um dirige o culto, outro ministra os louvores, nós nos reunimos, todos contribuímos, nós invocamos o nome do Senhor e ele se manifesta no meio do seu povo. E é tão maravilhoso quando a presença do Senhor ela é plena no meio da igreja, né? A gente sente paz, a gente sente alegria, a gente é o céu na terra, né? Como a gente costuma dizer essa expressão, é o céu na terra, é maravilhoso, mas a gente precisa um dos outros nesse sentido e a gente não pode deixar de contribuir como igreja, né? Como parte, como membro desse corpo, porque isso é importante, né? Deus se alegra com essa união e deseja, né, que a minha família, Deus deseja que a família do pastor Alessio, né, a família do pastor Rogério, que todos possam se reunir, né, nessa união, nessa unidade em torno de Cristo, invocando o nome dele, adorando ele, e assim ele se manifesta poderosamente, confirmando a nossa união, né? Então a família não é apenas parte da igreja no sentido também de organização, mas sim no sentido espiritual, né? Famílias, elas se reúnem e têm uma grande parcela a contribuir no sentido espiritual, né? Com a finalidade de fortalecer a igreja, de fortalecer a comunidade dos santos. Nós temos um exemplo também de Josué, né? Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele também tinha sua família. Mas chega um momento determinado, né? Esse grande líder de Deus, que ele vê que o povo está se desvirtuando, que o povo não está sendo firme para com Deus, está tendo um coração de um ânimo dobre, né? Dividido. E aí ele leva o povo a uma tomada de decisão perante o Senhor. E ele diz: hoje chegou o momento de nós tomar uma decisão. Ou vocês vão servir a Deus realmente, ou vocês voltem a servir novamente os deuses que vossos pais serviam além do rio, os deuses dos amorreus. Vocês decidem hoje. Mas ele afirma: porém, eu já tomei minha decisão há muito tempo. Eu e a minha família já tomamos a nossa decisão. E ele afirma e expressa: porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, veja, imagina que todo pai de família tivesse essa fortaleza, né, de decisão, né, de decisão em servir verdadeiramente o Senhor, né? E Deus deseja que cada pai de família, cada mãe de família, cada filho seja exatamente assim como Josué. Seja categórico, servir a Deus e ponto. Mesmo que ninguém, né, queira servir a Deus, eu já tomei minha decisão. Se vocês podem tomar a decisão que vocês quiserem, mas eu já tomei a minha decisão, né? Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Assim também foi na vida lá de Samuel, né? Samuel estava lá no convívio com maus exemplos, né? Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes na casa do Senhor, davam maus exemplos, eram filhos de Belial, ele podia ser que nem um deles. Mas, enquanto eles estavam se rebelando contra Deus, né, Samuel crescia no conhecimento, ele crescia na graça do Senhor nosso Deus. Ele se desenvolvia por um lado oposto aos filhos de Eli. Não foi os maus exemplos dos filhos de Eli que fizeram com que ele também caísse no mesmo erro. Pelo contrário, Samuel se mostrou alguém que realmente amava a Deus e hoje também nós também precisamos de famílias que realmente tomem essa decisão, tomem esse posicionamento diante de Deus, né? Famílias comprometidas, famílias firmes, famílias inabaláveis, que não se deixam influenciar e que permanecem fiéis ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Famílias fiéis ao Senhor nosso Deus. Amém. É isso, né? Acho que o que o pastor colocou, essa comunhão, né? Essa proximidade, né? Com o Senhor tem que existir. Porque se nós nos afastarmos, né, do Senhor, cada vez esse enfraquecimento cada vez vai ser maior e a distância vai ser maior também, né? Um exemplo, por exemplo, se você, sei lá, a pessoa gosta de moto, você se reúne com um grupo que anda de moto, você começa a conviver e respirar aquilo. Se você gosta de carro, convive com aquele povo que gosta de carro e falar de carro, você vai respirar aquilo. A palavra é a mesma coisa. A igreja, nós temos que conviver com os nossos irmãos da igreja porque nós vamos respirar aquilo também, né? Não que a gente não possa fazer as outras coisas, mas nós estamos dizendo que essas outras coisas ao nosso redor não pode nos tirar essa comunhão que nós temos que ter com a igreja, né? Importante, né, pastor? Que não existe cristianismo solitário, né? Não existe.
a gente vê na Idade Média, alguns se retiravam para o monastério para poder ser santos. Dá certo, mas não é certo, porque você vai ter santidade assim. Só que a Bíblia quer que nós sejamos santidade, luz nas trevas. Exato. Né? Luz nas trevas. Então, família retirada, ela vai perdendo o brilho, né? E como disse o pastor Rodrigo, como você acabou de dizer, é junto, você tem que estar ali, com o mesmo propósito, com a mesma afinidade, um ajudando o outro, um fortalecendo a fé do outro, né? E é importante que nós não percamos mesmo, né, esse compromisso, esse desejo nosso, esse hábito de congregar. Exatamente. Pastor Rodrigo, caminhamos aqui, querido, para a terceira pergunta, que diz assim, ó, lendo Atos, capítulo 2 e Filemão, capítulo 1, e os primeiros parágrafos do item 2, quais foram os resultados das reuniões, tanto nos templos, quanto nas casas? Muito bem, eu vou fazer a leitura desses textos, né? O primeiro texto está em Atos 2, capítulo 42 ao 47, diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E o segundo texto, na verdade, a lição, ela nos traz um texto de Filemão, capítulo 1, versículo 17, mas eu quero ler versículo 1 ao 3 apenas. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam com vocês. Então, veja, esses dois textos eles têm alguma coisa em comum. Né? Se os irmãos puderam perceber, né, o que existe em comum nesses dois textos, né? Nós percebemos uma prática constante na igreja primitiva, né? Essa reunião constante nas casas. A gente pode ver que as casas, na verdade, ela se fazia uma parte da igreja. E se a gente começar a ler todas as cartas de Paulo, cartas de Pedro, as cartas ali, nós vamos perceber exatamente isso. Muitas reuniões sendo feitas nas casas. A igreja se reunia nas casas dos irmãos. Ou seja, a igreja ambulante, os irmãos eram a igreja, que se reuniam, todos juntos formavam a igreja e se reuniam nas casas dos irmãos, ali repartiam o pão, mantinham comunhão, né, comunhão com Deus, com a palavra, comunhão com os irmãos. Né, essa prática era constante, né, a convivência nas casas. Além disso, além deles continuarem a frequentar o templo, né, que eles não deixaram de frequentar o templo em Jerusalém por algum período, os cristãos se reuniam nas casas. Né. O primeiro século, né, no primeiro século, né, começou essa prática comum dos cristãos, e coisa que é mais maravilhosa, né, que eu me lembro, né, veja como é importante, porque eu me lembro que desde pequeno, a Igreja da Promessa aqui em Santo Ângelo, hoje em dia, aquelas pessoas que eram os líderes da igreja estão bastante idosos, né, aqui. Mas até hoje a gente nutre um grande respeito por cada um deles, né, exatamente porque eles foram os nossos patrícios aqui, né. Eles foram os que começaram a obra aqui. Então, eu me lembro que quando muito pequeno, a gente tinha um jardim de oração, né? Alguns lugares já acabou, né? Algo maravilhoso que era o jardim de oração. Aqui em Santo Ângelo, nós nos reuníamos às terça-feira à noite. Era ali pelo mais 7h30 da noite, a gente tinha o jardim de oração, né? Aí tinha uma irmã aqui em Santo Ângelo que ela era líder das mulheres e ela que liderava o jardim de oração. E esse jardim de oração que era feito nas casas marcou tanto a minha vida
que foi ali que eu comecei a sentir desejo de pregar a palavra do Senhor, né? Foi um dos primeiros sentimentos que eu tive com relação a contribuir na obra, a contribuir com o evangelho. Foi ali, exatamente vendo essa irmã ali desempenhando um papel que para muitos parece tão simples, mas que no reino espiritual é grandiosíssimo, né? É poderoso quando alguém pega a Sagrada Escritura, quando alguém pega essa palavra poderosa do nosso Deus e começa, né, a pregar, a falar de Deus. O nosso coração ele se abre de uma forma, ele encontra paz, ele encontra conforto, né, e é animado pela essa palavra, e a gente também encontra direcionamento para a nossa vida que não encontra em nenhum outro lugar, né? Então, veja como é importante. Então, né, a gente pode ver, então, que esse modelo em que muitas famílias elas se envolviam com a igreja, né? A comunidade dos discípulos, eles abriam suas casas, e como é importante, né, que a igreja entenda isso. A gente precisa voltar a algumas práticas que a gente tinha, que na verdade traziam acrescentavam muito, né, na vida espiritual da igreja. É quando os irmãos, com muita alegria, abriam suas casas para um trabalho, para um culto, né? Hoje nós temos os PGs, né? Nós temos esse tipo de trabalho, mas quanto mais trabalho, eu penso que seja melhor ainda, né? Quando a igreja realmente ela consegue se envolver continuamente, né, com a obra do evangelho, sendo exemplo, sendo luz, né, mantendo o trabalho nas suas casas, né? Então, pela carta de Paulo aqui nós vimos também, né? Ele ao escrever a Fílemon, ele e toda a sua casa estavam totalmente envolvidos nessa missão, né? Fílemon estavam totalmente envolvidos nessa missão. E já em Romanos, nós encontramos, então, várias saudações, né, a famílias que cooperavam no ministério. Aí nós citamos apenas Fílemon, né, mas tinha muitas famílias que cooperavam, que abriam suas casas para o ministério e que se levantavam como verdadeiros líderes, né, nos seus lares ali para ministrar culto, para auxiliar os santos ali, né, como a própria palavra de Deus diz. E essas famílias elas foram grandes bênçãos para a missão de Cristo. Nós podemos citar aí, né, por exemplo, Paulo cita o casal Priscila e Áquila, né? Eles arriscavam a sua vida pela missão, ele chega a mencionar isso, né? Ele cita Andrônico e Junias, um casal que se destacou entre os apóstolos. Ele cita a família de Aristóbulo e de Narciso, as irmãs Trifena e Trifosa, né, que muito trabalhavam no serviço do Senhor. Ele menciona essa parte. Rufo e sua mãe, né, a mãe de Rufo, né, Paulo também chama de sua própria mãe, talvez por causa do cuidado dela com o próprio apóstolo, né, o carinho que ela tinha com ele, né. A gente pode perceber, então, que são famílias envolvidas com a missão, envolvidas com a igreja, né. Isso é muito importante, né. Então, que a gente possa entender tudo isso, né. As famílias precisam estar engajadas, as famílias precisam entender que elas são parte da missão de Cristo no mundo. Amém. Amém. Muito bem comentado, né? Essa terceira questão, acho que é isso, né? Nós temos que ser família no templo, né? E também nos nossos lares, né? Nós temos que cultuar nosso Deus, né? Em qualquer circunstância, em qualquer momento da nossa vida, né, pastor? Verdade. Muito bem. Vamos para a quarta pergunta, então, pastor Rodrigo, que ela nos coloca assim, ó. Leia Romanos 16, do 3 ao 15, e comente sobre algumas famílias citadas por Paulo. O que elas nos ensinam no tocante à missão? O que podemos alcançar quando temos a oportunidade de nos reunir de casa em casa? Então, pastor Rodrigo, nos auxilie com essa quarta pergunta, por favor. Já deu uma pincelada boa, né? Já, exatamente. Já deu uma pincelada boa aí na quarta, mas só para fechar. Mas isso não tem importância, vai ficar mais martelado ainda na cabeça e no coração dos irmãos. Então, eu vou fazer a leitura, então, Romanos capítulo 15, né? Capítulo 16, versículo 3 ao 15. A palavra do Senhor diz assim: recomendo-lhes a irmã Febe, que está servindo
Um pouquinho. 3 ao 15, né? Saudações a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também toda a igreja dos gentios. Saúde igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúde em meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúde em Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúde Andrônico e Junias, meus parentes e companheiros na prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúde Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúde Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúde Apeles, aprovado em Cristo. Saúde os da casa de Aristóbulo. Saúde meu parente Herodião. Saúde os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúde Trifena e Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saúde a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúde Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido tem sido mãe para mim. Saúdem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Herbas, os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filógo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúde uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Veja quantas saudações o apóstolo Paulo ele começa a dar. Veja como esses irmãos são queridos para ele, já fazem parte, né, do ciclo de intimidade dele. E, na verdade, tudo isso ocorreu por causa do Evangelho, né? Por causa de Cristo Jesus. Apóstolo Paulo hoje tem um vínculo, nesse tempo tinha um vínculo amplo, né? De amizade, de irmandade, de amor e unidade com os irmãos, e ao ponto de chamar, né, de sua própria mãe, né, a mãe de um dos seus companheiros. E a gente pôde ver, né, que todas essas famílias elas cooperavam integralmente no ministério, elas cooperavam profundamente, não superficialmente, elas cooperavam profundamente, a vida delas era um ministério. Elas não separavam a vida do trabalho, a vida, talvez, hoje, nos dias de hoje, da faculdade, da escola, do convívio cristão, de ser cristão. Aonde eles estavam, o evangelho caminhava com eles, aonde eles estavam, eles haviam vestido integralmente essa camisa do evangelho. Essas famílias foram grande bênção para a missão de Cristo, principalmente nos primeiros momentos da igreja primitiva, onde tudo começa a realmente tomar sua forma, tomar a sua condução direcionada e impelida pelo Espírito Santo. Eles começam a entender que eles deveriam viver integralmente o Evangelho. Eles deveriam realmente viver diariamente, tomar a sua cruz, como a própria palavra de Cristo dizia, tomar a sua cruz todos os dias, e assim se fazer o discípulo de Cristo Jesus. Renúncia e entrega. A velha criatura, a forma de vida que eu vivia antes de conhecer a Cristo, e agora reconhecer que Jesus tem uma nova maneira de pensar, que Jesus tem uma nova maneira de conduzir a minha vida. Hoje, quando a gente realmente aceita Cristo, nós realmente entendemos que agora nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E quem não é guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus, diz a palavra. E ser guiado pelo Espírito Santo, né, é a mesma situação de nascer de novo. Só pode dizer que nasceu de novo quem é guiado pelo Espírito Santo. Porque nascer de novo requer não nascer da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E para nascer da vontade de Deus, precisa realmente estar vivendo os propósitos, ser guiado pelo Espírito Santo. Então, aqui a gente pode ver famílias realmente vivendo exatamente esse compromisso de deixar com que o Evangelho faça parte da vida dela diariamente, em todo o tempo. E aqui nós vemos tantas pessoas sendo citadas, né?
E é maravilhoso quando nós temos um grande número de irmãos comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a obra da igreja, comprometidos com a obra de Cristo. Podemos perceber essas famílias envolvidas nessa missão, envolvidas com a igreja, com o avanço do Evangelho. Hoje a gente precisa muito mais olhar para trás esses grandes exemplos e tomar para nós mesmos a forma de vida que Deus espera que a gente viva. A igreja primitiva precisa ser para nós como um espelho. A gente precisa olhar para trás, como eles viveram, como eles se comprometiam, como eles se entregaram completamente a Cristo, a viver o Evangelho, e como Deus foi maravilhosamente bom com eles. Quantas almas, né, Deus fazia com que essa igreja ganhava, com que essa igreja ganhasse, né? Elas ganhavam muitas almas, o Senhor acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. A gente pode perceber tudo isso, e se a gente fosse falar nesse assunto, a gente não perderia aqui o foco, né? Então, assim, mesmo reunido, principalmente no templo, né? Ainda assim, hoje, mesmo a gente tendo tempo, né? Nós reunimos no templo, nós temos culto aos sábados, né? Manhã, 9 horas, 9 horas da manhã nós temos escola bíblica, 10h20 já começa o culto, até perto do meio-dia. Aí no domingo nós temos culto novamente às 7 ou 7h30 em alguns lugares da noite. Mas o que fazer quando a gente sai do templo? O que fazer? A resposta é certa: continuar sendo igreja, continuar sendo uma parte do Evangelho, continuar vestindo a mesma camisa que a gente vestiu quando a gente começou a cantar junto com a igreja, aqueles louvores em que a presença do Senhor foi manifesta poderosamente, em que os dons se manifestaram, em que os irmãos começaram a falar em línguas, em que Deus começou a falar com a igreja. Ao sair desse templo, nós continuamos sendo igreja. Ao voltar para os nossos lares, nós continuamos sendo igreja. Ao voltar para a escola, para a faculdade, ao voltar no convívio com os vizinhos, nós continuamos sendo igreja. E é isso que a gente precisa entender, que a igreja somos nós, o templo é só um lugar que a gente se reúne, um lugar onde caiba todos os irmãos para juntos, em um só louvor, em uma só fé, poder invocar o nome do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então aqui nós vemos, quando nós estamos reunidos em casa, nós podemos conhecer melhor uns aos outros, né? Nas casas, muito mais. Nós nos conhecemos intimamente. Os irmãos têm mais liberdade dentro da sua própria casa para conversar certos assuntos, para expressar certas situações em que estão vivendo, dificuldades. Muitas vezes também, congregar nas casas também, ela se torna muito mais facilitado, porque muitos irmãos talvez não tenha condições de ir ao templo cultuar junto com a igreja por conta de um problema de saúde, uma enfermidade ou alguma outra situação. Então, ali se torna um lugar, nas casas, muito mais, às vezes, muito mais propício para essa intimidade, muito mais propício, né, para que os irmãos realmente possam se entregar profundamente, né, contar o que está acontecendo com eles, as suas dificuldades, suas mazelas, e aonde a gente pode orar pelos irmãos, sabendo das suas dificuldades, das suas debilidades, e assim nós compreenderemos melhor a necessidade de cada irmão na prática, né? Então, as famílias, elas precisam entender a missão de Cristo, né? Essa missão, ela precisa ser levada para os lares. Reconhecemos a situação da igreja, que, na verdade, a igreja ela vai além do templo. Ela entra nos lares, e dos lares ela entra e entra na vizinhança, e entra no mundo e prega Cristo Jesus. Então, a gente pode ver também aqui, como a lição diz, é importante entender que podemos exercer o nosso ministério dentro da nossa própria casa. Nós precisamos ministrar o evangelho dentro da nossa própria casa. E isso a gente faz realmente vivendo a palavra. Vivendo a palavra, sendo exemplo para os nossos filhos, sendo exemplo para o nosso cônjuge, de homens e mulheres de oração, homens e mulheres que se envolvem com a palavra de Deus. E tudo isso a gente pode ver. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar o quanto podemos crescer e também resgatar os costumes da igreja primitiva. Como família, nós precisamos
traçar planos espirituais. Nós podemos, então, como famílias comprometidas, nós podemos e devemos ser bênção para a nossa igreja. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso mesmo. Muito bem respondido, né, pastor Alessio? Né? Verdade. Família é isso, a família é a coluna da igreja, né? Sim. Ela foi no passado usada, né, como coluna da igreja, é hoje, vai ser também. Temos que ter muitas famílias, né, disponíveis para ajudar nessa estrutura da igreja, né, para o avanço do evangelho, né, através dessas famílias, né, porque famílias conhecem outras famílias que podem levar esse evangelho adiante, né? E a nossa casa, né, ela tem que realmente servir a Deus, né, como o pastor Rodrigo colocou, né? Isso é importante, né? Verdade. Pastor Rogério e Pastor Rodrigo, olha, quando vocês falam sobre isso, duas coisas que me saltam assim aos olhos, né? Quando Pastor Rodrigo fala sobre essas famílias, quantas, desde começa, Romanos 16, desde o iniciozinho fala de Febe, né, que é diaconisa, depois vai citando Priscila, e vai citando várias mulheres, né? Várias casas, a mãe de Rufo, Trifena, Trifosa, enfim. Numa sociedade como era machista, né? Mas a gente vê o trabalho das mulheres desde sempre lá. É importante destacar isso, o trabalho feminino. E o segundo também nessa linha, pastor Rogério, que você acabou de citar, né? Uma família pregando para outra. Porque às vezes, olha, o importante das células, né? Como diz o pastor Rodrigo, é líder de célula Metanoia, né? Pastor Rogério é líder da célula Shalom, eu faço parte da célula Tropa dos Quatro, e são tantas células no Rio Grande do Sul, são famílias. Agora, quando a gente olha para essas células, elas tinham essa preocupação, famílias pegando para famílias, né? Elas não se reuniam só para um alimentar o outro, né? Não. De repente ali cantar, orar, de repente exercer os dons só para nós mesmos. Não era assim. Elas iam falando, famílias iam trazendo famílias, aquilo ia multiplicando, a ponto de encher o mundo com o evangelho por causa de famílias estruturadas em missão. Sim. Ela estava na missão, né? Sim. Elas eram estruturadas nessa missão, que é o papel da célula, Sim, né? exatamente. E como disse o pastor Rodrigo, então famílias que vão orar, nós vamos ter a igreja, um momento de comunhão e tal, enfim, coisa maravilhosa, mas nós somos igreja, aquele momento ali. Agora, a gente reproduz isso no dia a dia, né? Família pregando para família, trazendo família. Daqui a pouco estamos com uma família, duas aqui, daqui a pouco essa traz aquela, traz a outra. Chega o final do ano, aquilo tem que multiplicar. Sim. É um negócio maravilhoso, porque a visão é o reino para as demais pessoas. E nós vemos que isso funciona, né, pastor? Isso funciona, porque quando nós vemos a história do evangelho mesmo, Jesus pegou 12 apóstolos, desses 12 apóstolos aí foram pregando para várias outras pessoas, essas pessoas se engajaram na obra, foram pregando e chegou 2025 anos, se passaram desde o nascimento de Cristo, e olha só, o evangelho quando avançou, chegou em nós e vai com certeza muito à frente, né, até Jesus voltar, né? Então nós vemos que isso funciona. De repente nós demos um nome diferente, célula, pequeno grupo, enfim, tem nomes diferentes, mas a essência é a mesma, lá do princípio, né? Juntar famílias para pregar para famílias. Para pregar o evangelho, verdade. Pastor Rodrigo, obrigado, querido. Segunda parte da nossa lição, Vivendo em Família, precisamos integrar nossa família na Igreja de Cristo e depois nós precisamos integrar nossa família na missão de Cristo. E a quinta pergunta diz assim, comente sobre a importância de integrar a sua família na igreja. Apresente algumas razões por que isso é necessário. Ajuda a gente, por gentileza. Amém. Basicamente 2 pontos, né? A lição traz 2 pontos importantes. Por que é importante a gente integrar a nossa família na igreja, né? No convívio da igreja. O primeiro ponto é porque famílias juntas tornam-se mais unidas, mais espirituais e com um propósito único, estar na missão de Cristo. Dentro das nossas igrejas, muitas vezes a gente vê alguma parte de algumas famílias, né? Talvez o esposo não aceitou ainda o evangelho, mas a esposa está lá. Alguns, talvez, o esposo aceitou e a esposa ainda não se achou ainda no tempo de tomar essa decisão. Mas
a importância de a gente ter toda a nossa família completa, né, no Evangelho, na casa do Senhor, né, toda a nossa família na igreja, é imprescindível, principalmente no aspecto espiritual, né? Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E esse mundo, na verdade, tem um Deus. E a Bíblia não esconde esse Deus, né? A palavra de Deus diz que o Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça sobre ele a luz do Evangelho de Cristo, né? Então, essa é a função de Satanás. Cegar as pessoas, o mundo inteiro, para não tomarem uma única decisão. Vir ao encontro de Cristo e ser salvo por ele, né? Enquanto Satanás está cegando as pessoas não estão ouvindo a palavra da verdade, que salva, que liberta. Enquanto elas não ouvirem, elas não têm a fé para ser salva, né? Elas não têm a fé. Então, quando uma família inteira está na igreja, imagine, esposo, esposa, filhos na igreja, um dá força para o outro. Todos entram junto nessa batalha espiritual, né? Todos cooperam junto. Um fortalece o outro, né? A palavra de Deus diz que um cordão de três dobras é mais difícil, né, de rebentar. Isso mostra, né, da cooperação mútua, né? Imagina uma família que coopera mutuamente uns com os outros, filhos com os pais, tem um momento da oração, tem um momento, né, do culto familiar, tem um momento de ir na igreja, todos estão ali, todos estão animando, vamos para a igreja, vamos junto, vamos adorar o Senhor, todos com alegria, todos com prazer, imagina. Agora imagine do lado contrário, né? Só o esposo ou só a esposa congrega na igreja e os outros familiares não estão convertidos. Aí a pessoa quase nem tem força, né? Aí se torna mais difícil. É difícil a gente falar isso, mas realmente, humanamente falando, se torna mais complicado quando apenas uma pessoa da família ela frequenta a igreja. Maravilhoso é quando toda a família consegue estar empenhada na obra do Senhor. E o outro ponto famílias integradas na igreja geram um grande testemunho para a sociedade, pois são um verdadeiro referencial de Deus neste mundo perdido. E é exatamente isso. A família é o espelho de Deus. A família representa Jesus. A família é o reflexo de Cristo. É a forma como o esposo trata a esposa, como o esposo trata os filhos, a forma como os filhos respeitam os pais, a forma como eles, todos os dias, no momento do culto, eles estão todos reunidos, arrumados e preparados para ir para o culto. O mundo está vendo tudo isso. Isso está sendo um testemunho vivo para as pessoas à volta da igreja, da família. Todo mundo está vendo. E talvez não chegue aos nossos ouvidos, mas muitos comentários dizendo, olha, eles são diferentes, olha como eles vivem. Está sendo uma pregação, um testemunho sem palavras. Então, isso é imprescindível e isso precisa realmente continuar e as famílias precisam entender realmente que isso também é culto, isso também é adoração a Deus, é dar exemplo, é ser exemplo, é fazer antes de mandar os outros fazer, é ser exemplo puro e claro aos olhos de todos e glorificarmos o nome do Senhor dessa maneira. Amém. Gera impacto mesmo, né, na sociedade, né? As pessoas olham e sabem que ali é diferente, né? É um negócio maravilhoso mesmo, né? Sim, sim. Nós somos observados o tempo todo, né? Aquilo que o pastor Rodrigo falou desde a primeira questão ali, né? Se nós produzirmos coisas ruins, seremos reconhecidos pelas essas coisas ruins. O povo vai saber disso. E se produzirmos coisas boas, seremos reconhecidos por essas coisas boas, né? Como cristão, devemos produzir boas obras, com toda certeza, né? Verdade. E então é importante sim que a gente nos coloquemos nessa posição, né? E que façamos o nome do Senhor ser exaltado mesmo, né? Para que essas pessoas vejam o testemunho e falar, poxa vida, eu quero ser como essa família é também. Eu quero que a minha família também seja assim, né? Esse é o objetivo, né? Amém. Amém. Pastor Rodrigo, vamos para a sexta e última pergunta. Ela nos coloca assim, ó. Cite exemplos práticos de como podemos integrar nossa família na missão de Cristo. Leia Marcos 16, 15. Então, pastor, como que nós podemos então fazer para engajar a nossa família também nessa jornada aí? Amém. O texto de Marcos 16:15 é o ide de Jesus, né? Disse Jesus, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. Então, o versículo 16:15 fala, né? Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Esse é o papel da igreja, esse é o papel da célula da igreja, que é a família, né? A família é a célula da igreja, é uma parte da igreja, né? É um organismo vivo, mesmo nós estando separados na nossa própria família, dentro da nossa casa, nós somos uma parte da igreja, nós somos um organismo vivo da igreja. E sendo vivo, nós temos que agir como vivos, viver como vivos. E como que as famílias, então, como nós podemos citar alguns exemplos, como nós podemos entregar nossa família na missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é o papel da igreja. E não é um papel apenas para um momento de culto. É um papel diário. Pregar o evangelho. A palavra de Deus diz, pregue a palavra, seja insta em tempo ou fora de tempo. Aonde quer que a gente vá, o evangelho vai junto, a gente tem que falar, a gente tem que pregar, a gente tem que ministrar, a gente tem que ser luz, tem que ser exemplo para uma geração que não tem bons exemplos a não ser da igreja. A igreja precisa dar esse bom exemplo. E como nós podemos, além disso, dar outros bons exemplos? Abrindo nossos lares, para realmente a igreja entrar nos nossos lares e também fazer os seus trabalhos nos nossos lares sempre quando possível, através de pequeno grupo, através de base missionária, né? Se cada um de nós, cada membro, cada família da igreja entendermos a importância de a gente estar comprometido, a responsabilidade de estarmos comprometidos com a missão de Cristo, que é pregar o evangelho a toda criatura, para que sejam salvas, então nós estaremos entregando a nossa casa a serviço do Senhor. E assim nós alcançaremos grandes resultados e teremos famílias totalmente comprometidas e integradas na missão de Deus no mundo, que é salvar, né? João 3,16. Deus amou o mundo a tal ponto, de tal maneira, não dá nem para entender, nem explicar esse amor de Deus, que ele enviou seu único filho para que todo aquele que nele venha a crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em nome de Jesus, a gente entenda e a gente entregue a nossa casa a serviço do Senhor Jesus. Amém. Pequenos grupos, as nossas células, né? As bases missionárias, né? Exato, com toda certeza. Eu acho que a célula é um ponto fundamental, né, para o crescimento da igreja, né? Eu acho que ali é o início de tudo, né? Como o pastor falou no início ali também, às vezes você convidar alguém para a igreja, é difícil essa pessoa ir disponibilizar um tempo, mas no seu lar, ela geralmente ela tira um tempo ali, pela proximidade, a amizade, o vínculo que tem ali, é uma coisa um pouco mais informal do que na igreja, então facilita esse primeiro contato, né? Verdade. E a partir do momento que a pessoa começa a receber aquele evangelho, ela abre mais o coração, aí sim, daqui a um tempo começar a ir para a igreja, né? Mas aí para a igreja que nós falamos, o templo, porque na verdade ela já está participando da igreja, que a nossa casa é parte da igreja também, né? Mesmo. Mas daqui a pouco ela começa a se juntar mais com os nossos irmãos, né? Também acho que orar nos nossos lares, né? Com os nossos filhos ali, engajar eles nessas orações, participar dos ministérios, dos eventos que a igreja promove, né? A igreja promove muitos eventos evangelísticos, né? E então a gente tem que engajar, colocar eles para participar, dar funções para eles mesmo, né? Porque às vezes a gente, como adulto, às vezes a gente tenta puxar tudo para nós. Mas nós temos que começar a colocar essa juventude, os nossos filhos, a exercer algumas atividades, por mais que eles vão ser orientados ali e conduzidos, mas nós temos que deixar eles à frente mesmo, para sentir a responsabilidade, né? Ele sentir o dever e quando aquilo dá certo também, ele ter aquela satisfação e se empenhar cada vez mais para que as coisas aconteçam, né? Eu acho que isso é importante, a gente ter essa leitura, né? Entender que essa juventude ela precisa estar engajada e para engajar temos que colocar a responsabilidade na mão deles, né? Então, por mais que a gente vai estar ali às vezes por trás ajudando e auxiliando, mas é eles que vão encabeçar aquilo ali, eles que vão lutar por aquilo ali, né? Então, eu acho que assim a gente consegue colocar envolver toda a nossa família, né? Verdade. Maravilha, pastor.
Rodrigo, a nossa gratidão, muitíssimo obrigado por estar mais uma vez aqui. Amém. Companheirão, né? Sempre Amém. ajuda a gente, Sempre né? que a gente solicita ali, graças a Deus o Senhor abençoou, Vem né? aqui e dá aquela aula, né? Exatamente. É É bênção. bênção. Nossa gratidão, querido, muitíssimo obrigado. E, pastor Rodrigo, eu vou pedir por gentileza, então, que você dê a sua saudação final, né, para os irmãos aqui da Escola Bíblica do Sul. E, em seguida, faça uma oração também para a gente, abençoando aí os nossos alunos, né? Pela graça de Deus, a Escola Bíblica do Sul tem centenas de alunos pelo Brasil, pelo mundo afora, né? Que eles sejam alcançados e abençoados mais uma vez pelo estudo dessa semana. Por gentileza. Amém. Meus agradecimentos também aos pastores. Obrigado pelo convite. Para mim também é um prazer, sempre será um prazer poder contribuir. Esse é o nosso chamado, né? Esse é o nosso propósito para com Deus. Deus nos dá os meios, Deus nos dá o entendimento, Deus nos dá a condição para que a gente possa realmente entender que nada é nosso, tudo é dele, né? Então jamais a gente deve se omitir aquilo que Deus queira fazer, né? Mas a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, e eu tenho certeza que cada um dos nossos irmãos, eles puderam receber da parte de Deus algo novo, algo maravilhoso. E eu agradeço os pastores, né, pelo convite. O Senhor continue abençoando a Escola Bíblica do Sul, que continue abençoando, que cada vez mais os irmãos eles venham aderir, venham, né, todas as quintas-feiras possam estar ali no horário certinho ali para que possa estar empenhado e receber da parte de Deus algo que é tão maravilhoso, né? Conhecimento da parte de Deus, da palavra de Deus, isso aí não tem como a gente medir, né? É conhecimentos para a eternidade. É quando a gente começa, na verdade, a encher os nossos cofres, né? A crescer o nosso cofre do céu e ali nem ladrão, nem traça, nem ferrugem consegue tirar de nós. Né? É um banco seguro, é o banco da parte de Deus, é quando a gente realmente consegue adquirir tesouros espirituais. Então, que cada irmão possa se sentir abençoado. Nesse momento, então, nós vamos orar e nós vamos pedir, então, a bênção, né, que realmente cada família possa estar integralmente, venha aderir, né, a essa visão, que não é uma visão nova, né? É uma visão antiga do começo da igreja primitiva, de que a família é parte da igreja, ela trabalha junto, ela abre sua casa, ela abre o seu convívio, a sua intimidade para a igreja, e ali também é um lugar muito importante para a ministração do evangelho. Vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor sobre todos os ouvintes. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, por mais essa maravilhosa escola bíblica, te agradecemos, Pai, pedimos a tua bênção sobre os nossos pastores, sobre os nossos irmãos, ó Pai, a cada um que puderam, Senhor, estar conosco, Senhor Deus, neste grande estudo, nessa grande ministração, ó Deus, da tua palavra, dessa lição bíblica, Pai. Pedimos que o Senhor abra a mente, o entendimento de cada um, ó Senhor, que assim como a tua palavra, Senhor Deus, ela é poderosa, ela é afiada, Senhor, mais afiada que uma espada de dois gumes, Senhor Deus. Ela entra, Senhor Deus, para ferir muitas vezes, mas ela entra também para transformar e para trazer mudança em renovação, Pai. Renovação da mente, renovação do coração, renovação, Senhor Deus, completo e real, Senhor Deus, para a glorificação e exaltação do teu nome, Pai. Por isso nós te pedimos, dá sabedoria ao teu povo, dá sabedoria à tua igreja, dá discernimento espiritual, dá visão à tua igreja, para que possa, Senhor, olhar com os teus olhos, olhar, Senhor Deus, e ver com a lupa da tua palavra, Senhor, e ser conduzida, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Pai. Que a tua igreja, Senhor, seja guiada pelo teu Espírito Santo, que entenda, Senhor Deus, a profundidade e a importância dessa missão, Pai. E que verdadeiramente o Senhor possa, assim como o Senhor deu para a igreja primitiva, Senhor Deus, as almas que diariamente, Senhor Deus, o Senhor permitia, Senhor, que se achegasse junto aos santos, Pai. Assim também nós entregamos a Ti, ó Deus, a Igreja Adventista da Promessa, com todo o seu empenho, com todo o seu esforço, Senhor Deus, e o seu comprometimento com este Evangelho, Pai.
E assim também, Senhor, diariamente, Senhor, venha, Senhor Deus, fazer com que venha, Senhor Deus, para a nossa igreja, para as nossas igrejas, cada vez mais almas, Senhor, diariamente, Senhor, que o Senhor venha trazendo, Pai, verdadeiramente, para que a tua igreja cresça em todos os sentidos e aspectos, Senhor, para glorificarmos e exaltarmos o teu nome, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção desde agora, Pai, e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 É isso, pastor Rogério. É Obrigado isso aí. também. Eu que agradeço o senhor pela companhia aqui, mais uma vez ao pastor Rodrigo aí, né, por nos auxiliar no dia de hoje, né, e a todos os irmãos que nos acompanham. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos assim, chegando ao final da Escola Bíblica do Sul dessa semana. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. Por gentileza, compartilhe o link, deixe o seu like, se inscreva no canal da TV Promessa RS e depois ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Muitíssimo obrigado a todos. Fiquem com Deus.